Questão de número 36, minuto da física. O que é que a gente tem nessa questão 36, Carlo? Questão do Enem, gravitação universal. Dois satélites artificiais, S1 e S2, de massas m e 2m, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao seu campo gravitacional. Quando o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração vale 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite S2 quando ele passar pelo mesmo ponto? Detalhe importante. Como o satélite S2 vai passar pelo mesmo ponto do satélite S1, eles estão com o mesmo raio da sua trajetória circular. Ok? E aí, só para relembrar, né, gente? Inicialmente, devemos observar que a força gravitacional, de acordo com a lei da gravitação de Newton, atuante sobre o satélite, corresponde ao próprio peso dele. Ó, tá aqui o satélitezinho de massa mzinho, girando ao redor da massa central, que é a Terra, de massa mzão. Utilizando força gravitacional igual a peso e lembrando da lei da gravitação, que é a constante vezes o produto das massas pela distância ao quadrado, que é o raio, é igual ao peso. Só que o peso é a massa do satélite vezes a gravidade. Vamos cortar a massa do satélite na lei da gravitação com a massa na fórmula do peso. Conclusão, a aceleração da gravidade de cada satélite não depende da massa dele, só depende da massa da Terra e da sua distância até o centro da Terra, isso para cada satélite. Só que essa gravidade, será que vai representar a aceleração do satélite? Vamos a uma observação complementar. Quando um corpo está em órbita circular, sua velocidade tem módulo constante, porque tem a mesma distância ao centro, caracterizando assim, gente, o famosíssimo movimento circular uniforme. Deste modo, a aceleração atuante é a própria centrípeta. Só que em seu movimento, como já vimos, a força resultante é o seu próprio peso. E como essa força aponta para o centro, ela é uma resultante centrípeta, né? Então, já sabemos que a aceleração será igual à própria gravidade. Porque na hora em que eu sei que a aceleração é a centrípeta, porque aponta para o centro, sendo a resultante, e usar que força resultante é igual ao peso, massa vezes aceleração, cortou massa com massa, conclusão. A aceleração do satélite realmente é a própria aceleração gravitacional. Só lembrando que é por isso que os corpos flutuam no interior de uma nave espacial. Não é porque não tem gravidade, não. É porque a aceleração de sua trajetória é a própria gravidade, estando em queda livre. Então, gente, como a aceleração da gravidade não depende da massa do satélite, ela foi cortada, a conclusão que a gente chega é que a aceleração do segundo satélite, que não depende da massa dele em relação ao outro, veja que a massa desse satélite é diferente do outro, mas elas foram cortadas, só depende da massa da Terra. Então, a aceleração é a mesma, porque as massas do satélite não influem no valor de suas acelerações, certo? Letra B.